Afinal das contas, como utilizar mais de um arquétipo? Como fazer as famosas combinações arquetípicas? Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, eu sempre falo que se a gente está ativando arquétipo de forma consciente, nós precisamos estar conscientes, ou seja, a gente precisa entender aquele arquétipo, a gente precisa ser racional, a gente precisa compreender em quais momentos essa combinação vai fazer sentido. Por que eu digo isso? Porque não adianta você querer combinar 4, 5 arquétipos, por exemplo, e eu nem recomendo, porque eu não acho que arquétipo nem funciona desse jeito, sendo que você não entende os 4. Você não vai entender, em qual momento você vai usar qual arquétipo e como que você vai usar isso, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu falo para vocês que querem fazer combinações e tudo, é literalmente entenda cada arquétipo. Esteja aí ciente de qual momento você vai utilizar cada arquétipo, entendeu? E o melhor é se eles fizerem sentido em todas as áreas da sua vida, né? Faz sentido na área financeira, faz sentido na área amorosa, faz sentido na área espiritual, faz sentido, sei lá, no modo geral, entendeu? Na sua criatividade. Enfim, como é que eles fazem sentido nisso? E quando a gente entende isso, isso é maravilhoso, isso é bacana, porque evita a gente querer potencializar arquétipo. Potencializar arquétipo não existe, tá? Esse negócio de eu vou usar dois arquétipos iguais, duas figuras arquetípicas, né, para ser mais específica, iguais. Por exemplo, Rainha de Ouros e Imperatriz. Se a gente for olhar do tarô, não faz sentido, né? Então, assim, como é que você vai querer utilizar dois arquétipos que são completamente iguais? Duas figuras arquetípicas, né? Aí você acha que, ah, não, eu vou usar para potencializar uma outra. Esquece, não existe isso de potencializar, tá bom? Não existe isso de você utilizar dois arquétipos iguais e achar que eles vão fazer, tipo, uma magia e tudo. Não, tá? Não, não rola. Muito pelo contrário, às vezes você pode ficar muito mais confusa do que de fato ajudar, entendeu? E aí também entra o negócio da autonomia também, né? Porque a gente tem que entender que a gente é livre-arbítrio, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, absolutamente. Então, assim, você pode manifestar as coisas até mesmo fora do arquétipo. Uma coisa que às vezes um lado que não é daquele arquétipo, você pode fazer ele por fora, entendendo, como sempre, o que é o arquétipo e o que não é aquele arquétipo, entendeu? Então a gente precisa sempre compreender isso, até mesmo em combinações também, né? Então, assim, é aquela coisa, você não precisa potencializar arquétipo, você precisa combinar arquétipos e entender como que eles vão fazer sentido na tua vida e entre si. Vou dar um exemplo. Esses dias eu combinei a Rainha de Espadas com a Estrela, os dois sendo os arquétipos do tarô e os dois estão disponíveis no meu book. Enfim, fiz uma tiragem de tarô e aí apontou para esses dois arquétipos. Eu falei, beleza, vou usar os dois. São arquétipos muito diferentes quando a gente vai parar pra pensar, porque a estrela é aquela coisa mais genuína, é aquela questão tipo de olha só, estou tranquila, estou tentando equilibrar tudo, né, de uma forma onde faça sentido. Aquele lado um pouco mais sonhador. E a Rainha de Espadas é tipo assim, olha, foco, clareza mental e foco aqui naquilo que você tem que fazer, entendeu? Bem produtiva. Os dois parecem não fazer sentido. Mas aí, né, os dois também são de ar, os dois são muito ligados com o pensamento. Então, no final, eu olhei e falei, tudo bem, são diferentes, mas conseguem se complementar por os dois ser de ar, então eu vou tentar combinar aqui. E aí, como que eu combinei? Focando em ser mais genuína em relação àquilo que eu tô trabalhando. Entender que às vezes não precisa ser tudo muito perfeito. Entender que eu preciso me organizar. Entender se eu preciso melhorar algo. Então fez sentido, sabe? Fez sentido essa coisa, tipo, de quais são os seus momentos. No momento que eu tô trabalhando, eu tô sendo 100% rainha de espada, 100% focada naquilo dali, pronto, sem distração, sem ficar abrindo o TikTok pra assistir, enfim. E aí eu também tenho meu momento estrela, que é, por exemplo, um momento que eu vou jogar, que eu quero simplesmente jogar um jogo, enfim. Por exemplo, eu adoro jogar The Witcher, gente. Eu tô muito na vibe de jogar o The Witcher 3, enfim. Então esse é o meu momento da estrela, meu momento mais tranquilo, meu momento mais calmo ali, onde eu tô simplesmente me conectando com uma coisa que eu gosto muito de fazer. Enfim, então esses são os meus momentos, olha só. Meu momento estrela e
Rainha de espadas é quando eu tô pintando, que eu pinto para trabalhar, né, eu também trabalho com pinturas e artesanatos, então eu tô fazendo isso, mas tô fazendo de uma forma super genuína, tô fazendo seguindo às vezes a minha intuição, se é uma coisa que eu ainda não sei fazer, é um novo desafio na pintura, enfim. Então tudo isso existe, e tudo isso é legal, tá vendo que eu combinei 2 arquétipos e consegui trabalhar eles bem nas áreas da minha vida? A área financeira, por exemplo, é bem essa coisa de deixa eu tentar pensar mais pra frente, o que eu quero fazer com o meu dinheiro, deixa eu pensar em guardar, deixa eu rever a forma como eu vejo dinheiro, porque desde quando eu fiz essa combinação, eu comecei a rever bastante a forma como eu lido com o meu dinheiro, economizar, entendeu? Ser aquela pessoa mais chatinha, tipo, ah, não, não vou gastar meu dinheiro com isso aqui, né? Enfim, e é necessário, por quê? Porque futuramente eu quero ter uma vida melhor, mais confortável, enfim. Então, são nesses pequenos detalhes que as combinações fazem sentido, é quando você consegue integrar elas na sua vida, é quando você consegue perceber o que acontece ali e ter comportamentos. E não adianta você fazer uma combinação que você não tenha comportamentos. Não adianta você fazer uma combinação, por exemplo, que ou é igual, como eu disse, ou então é uma combinação que não tem absolutamente nada a ver entre si, né. Então, a gente precisa pensar nisso. Por exemplo, não faz sentido eu usar a rainha de espadas com a rainha de paus. São 2 extremos completamente diferentes, entendeu? Não faz sentido. É uma combinação que eu já olho e falo: "Putz, é muito diferente, não tem como eu ser, tipo, ousada e focada ao mesmo tempo", né, porque quando a gente tá falando de foco, a gente claramente não sabe ser ousado. O máximo, como eu disse, a gente pode ser confortável, é se encaixar ali no meio de uma forma onde seja mais genuína, enfim. Então, assim, leiam sobre os arquétipos, olhem se eles fazem sentido entre si, prestem bem atenção, sabe? Estudem, não ficam olhando, por exemplo, muito essa coisa de potencializar, "Ah, eu vou usar vários arquétipos que falam sobre amor e sobre paixão para dar certo". Não funciona assim. Não faz sentido, sabe? É melhor às vezes você usar uma figura arquetípica, um arquétipo, né, que tem essa presença mais forte do amante, e aí ao longo do dia você se cerca com coisas que fazem sentido para você. Por exemplo, se cercar com flores, se cercar estando mais calma, enfim. Então, assim, faz muito mais sentido você ter um arquétipo que é do amante e você se cercar ao longo do dia de várias coisas, enfim, ter realmente esses comportamentos, do que você usar 5 arquétipos que os 5 falam a mesma coisa e você achar que tá funcionando e, no final das contas, você não tá sabendo usar arquétipos, você não está sabendo combinar arquétipos. Então, como eu disse, vocês podem achar arquétipos diferentes, mas vocês podem encontrar formas de complementá-los, né, de fazer com que eles funcionem na sua rotina, assim como vocês podem achar arquétipos mega diferentes que eles não vão fazer sentido na tua rotina, que eles literalmente vão ser completamente opostos, né. E assim não dá em nada, né, às vezes pode ser que você manifeste muito mais lado sombra por você não entender aqueles arquétipos, você não estudar o suficiente sobre eles, o que de fato você estudar, você entender, você compreender, enfim, você conseguir ativar eles de uma forma super consciente, onde eles vão realmente te ajudar, do que atrapalhar a sua vida, né. Embora eu não acredito que arquétipo atrapalhe muito a sua vida, ele só vai atrapalhar se você não entender o lado sombra, se você não se observar, se você não realmente compreender o que são arquétipos, né, gente. Porque eu sempre falo disso aqui, que a gente tem que estar consciente em relação ao arquétipo. Se você está ativando de forma consciente, você tem que estar consciente, senão não faz nenhum tipo de sentido, sabe. Senão não funciona mesmo a gente tá ativando arquétipo. Tá ativando arquétipo pra quê? Achando que é só colocar a imagenzinha fofa no seu celular, sendo que você não vai saber quando usar, entendeu? Ou como usar, ou como aplicar aquilo na sua vida. Então tira realmente o tempo, presta atenção nas combinações aí, né, como eu falei, eu adoro fazer combinações baseadas com o que sai no tarô, né. E eu também tenho um jogo sobre isso, que é um método que eu desenvolvi para ajudar vocês a acharem arquétipos, seja para combinar ou seja para usar só um também, baseado nas cartas de tarô e oráculos, enfim. Então é isso. Se você quiser esse tipo de consulta, é só você agendar aqui no direct do Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Meu book de 10 arquétipos femininos do tarô
Também vai estar aqui na descrição para você se o precinho dele tá ok, tá um e-book bem completo, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchauzinho e um beijinho, gente.